Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, aprender com Ele que é manso e humilde de coração, como, o que e para onde nós devemos seguir. Sabemos que o nosso caminho é eternamente o céu. A nossa caminhada aqui é rumo ao céu. Mas como devemos caminhar? O que nós devemos fazer? E como nós devemos fazer? Pois é, Jesus, ele diz para mim, para você, vem, aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Então o início está aí. Humildade. Humildade para saber se calar e aprender. Porque depois que a gente aprende a se calar, depois que a gente aprende, aí sim nós vamos estar aptos a ensinar alguma coisa. Porque aquele que não se cala, além de se tornar um tolo, não tem sabedoria. E sabedoria é algo que Deus dá a todos, mas a todos que pedem. Pedir não é só dizer, Deus me dê sabedoria. É demonstrar atos e atitudes, ações, conivente com esse pedido, ou seja, com esse querer. Eu quero sabedoria da parte de Deus. Então eu vou pedir e fazer a minha parte. Buscar. A verdadeira sabedoria está em Deus. Ele dá a todos que pedem. Então eu preciso ler, buscar essa sabedoria na palavra de Deus. É aqui, na Bíblia Sagrada, que Deus dá para mim e para você toda a sabedoria, mansidão e humildade que nós precisamos para viver. E o recado de Deus para mim e para você nesta manhã está aqui no primeiro livro de Coríntios, o capítulo é o 10, o versículo é o 12. A palavra vai dizer assim: portanto, tenham cuidado se vocês estão pensando, eu nunca faria uma coisa dessa. Que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Nessa manhã, o Senhor, ele vem dar uma advertência para mim e para você. Ele vem dizer para mim e ele vem dizer para você, tome muito cuidado. Ao abrir os teus lábios para dizer, eu nunca faria isso. Porque isso seria uma atitude nércia. Uma atitude tola, a qual você pode se deparar alguns anos à frente fazendo. É por isso que Jesus ele nos ensina a tomar muito cuidado com as palavras, com os verbos que saem dos nossos lábios. Nós precisamos aprender a poli-los. Falar somente o necessário, responder somente o que pergunta. Quando entendemos que o sábio, ele fala pouco, mas as poucas palavras que ele fala, há muito conhecimento. E só um sábio consegue reconhecer um sábio. Porque como Jesus, ele já deixou escrito para mim e para você. Eu uso as coisas loucas para confundir os sábios. Então, muitas vezes, é aquilo que aos teus olhos você está olhando e dizendo que loucura, para Deus é sabedoria. Por isso, nós não devemos julgar, porque também não queremos ser julgados. Mas quando somos, ao invés de recebermos com mansidão e com alegria, nós recebemos com muita ira. Não gostamos de ouvir a verdade.
porque ela dói, porque ela fere, porque o intuito da verdade é te libertar da prisão do pensamento errado. Porque como Paulo nos ensina, de todas as coisas que nós devemos mudar a nossa maneira de pensar. Enquanto vivemos alienados com uma maneira de pensar tradicional, alienada porque meu pai me ensinou, porque minha mãe me ensinou, porque eu fiz isso, porque foi assim. Não. Se for para você focar em um alvo, o único alvo que precisa ser focado na sua vida é a vida de Jesus. Porque ele foi o único que morreu por mim e por você naquela cruz. E todas as vezes que focarmos os nossos olhos em Jesus para viver de acordo com ele, de acordo com a palavra dele, viver de acordo com o que ele viveu, nós vamos ver transformação na nossa vida. Porque Jesus, ele não é algo abstrato. Ele é algo sólido, firme. Nós não conseguimos palpar Jesus, mas podemos viver a mansidão e a humildade, se nós quisermos, e ouvirmos o Pai, que é Deus. E Ele fala comigo e com você através da Bíblia Sagrada. E hoje Ele está dizendo para mim e para você, tome cuidado com as palavras que têm saído dos seus lábios. Porque se você disser, eu nunca faria isso, em um dado momento você pode cair exatamente onde você disse que nunca faria. Porque todos nós somos falhos e pecadores. E a nossa vida, ela é uma semeadura. Nós podemos escolher o que nós vamos semear, mas não podemos escolher o que nós vamos colher. A ceifa, ela é de acordo com as nossas sementes. Quais as sementes que você tem lançado? Precisamos sempre abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa casa, abençoar o alimento que Deus, com tanto amor, nos dá força para adquirir. Então, nós precisamos lançar a semente da bênção. Ela precisa sair dos nossos lábios. Até mesmo um bom dia, ele precisa ser abençoado. É isso que o Senhor quer que nós refletimos nessa manhã. O Senhor, Ele quer que nós deixemos de falar o que não é necessário e começamos a dizer sim, não e ficar calado. O demais, às vezes precisamos falar algo, mas que seja de acordo com o que está escrito na palavra. Porque é a palavra que vai dar para mim e para você a sabedoria, a força, a humildade, a mansidão, a vitória. E é por isso que nós precisamos fazer sempre as escolhas certas. Escolher servir a Deus, essa é a escolha certa. Decidir obedecer o que está escrito na palavra, nos mandamentos do Senhor, isso é a escolha certa. Agora, só depende de você. Faça a sua escolha, mas escolha certa. E depois lembre-se, foi você que plantou as sementes que você irá colher. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Tu és maravilhoso. Rendemos a Ti, ó Deus, a nossa casa, a nossa vida, o nosso dia, o nosso trabalho. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada coisa, sobre nós,
sobre tudo aquilo que o Senhor irá nos conduzir para viver. Que essas bênçãos venham para abençoar-nos e glorificar o Teu nome aqui nesta terra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo e se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Todas as vezes que eu e você compartilhamos a palavra, estamos evangelizando. E evangelizar é algo muito bom. Isso nos faz crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.